falando sobre avaliação de serviços. Duas das formas mais usadas para fazer essa avaliação são a satisfação e a avaliação da qualidade de serviços. A satisfação como uma avaliação um tanto mais dinâmica, mas a qualidade de serviço também como uma forma de verificar o quanto o indivíduo tem de expectativa com relação ao serviço e o quanto efetivamente ele recebe do serviço a partir dessa análise da expectativa. Claro que por essa definição simples, dá a entender que o que realmente interessa é a qualidade sobre a ótica do cliente. Isso quer dizer que a qualidade é a conformação às especificações do cliente sobre o que ele considera ser de qualidade. Perceba que nesse contexto a qualidade ela é vista de forma diferente em serviços de acordo com a percepção de cada um dos clientes. O caso de um atendimento de um restaurante, por exemplo, uma pessoa que recebe um atendimento onde o garçom está sempre solícito, circulando em torno da mesa, servindo a bebida, a todo momento está lá perguntando se o cliente quer alguma coisa, sempre está no entorno desse grupo e dessa mesa, toda hora sugerindo pratos, sugerindo bebidas, servindo as pessoas, sendo extremamente simpático. Essa atitude pode ser vista favoravelmente ou não, porque talvez o cliente o que queira é sossego, ele não quer que o garçom esteja no seu entorno toda hora, ele quer paz e tranquilidade para poder conversar com seus amigos e colegas que estão na mesa. Então, uma mesma oferta de serviço, talvez para um cliente é vista e percebida como sendo excelente, enquanto para outro de uma péssima qualidade. Em suma, o grau, na verdade, em que a expectativa do cliente ela é atendida ou até mesmo talvez excedida, e comparada com o que o prestador de serviço efetivamente faz, é a medida da qualidade. Isso quer dizer que é importante auferir não sobre um ponto de vista só. É significativo que a gente possa comparar às vezes, talvez qual é o mínimo de serviço que o sujeito está disposto a receber, o que seria o serviço ideal que ele recebe, e depois esse intervalo seria o que a gente chama de zona de tolerância, e aqui no meio, pelo menos, nesse meio é que deve estar o serviço da empresa, ou preferencialmente que exceda a expectativa. O que ocorre é que muitas vezes tem o mínimo e eu tenho o ideal, o que é executado não fica nem aqui no meio, às vezes fica abaixo do mínimo. E esse é o maior risco da empresa, quando ela oferta um serviço que está abaixo das expectativas mínimas do sujeito. E é claro que existem em algumas situações instrumentos de coleta que ajudam a gente a definir e a mensurar melhor essa qualidade. Talvez uma das formas de avaliar mais encontradas na literatura é a escala cervical, desenvolvida por 3 autores, que dizem que os serviços podem ser agrupados em 5 dimensões. Dimensões de itens que vão desde a confiabilidade, da responsividade, da segurança, da empatia e também da avaliação de aspectos de infraestrutura e características tangíveis. Lembrando, o nome disso é escala cervical. Esses autores identificaram 22 variáveis agrupadas nessas 5 dimensões e que, segundo eles, ajudam a medir o grau de qualidade de serviços dessas empresas. De empresas de serviços. Os autores Parasuraman, Zaitemal e Berry conceberam esse modelo, que é um excelente modelo porque ele permite inclusive ser adaptado, ou seja, você pode incluir variáveis de acordo com a natureza da prestação de serviço ou até mesmo retirar algumas, desde que ela não perca as 5 dimensões propriamente que fazem parte de todos os serviços em si. Comentando um pouco mais sobre essas dimensões, uma delas, como eu disse, é a dimensão dos itens tangíveis. Isso quer dizer que, como o serviço não é físico, não raras vezes as pessoas começam a avaliar a percepção, começam a avaliar a qualidade de serviço com base em pistas palpáveis, tangíveis do que ele possa encontrar, ou seja, aspectos que envolvem infraestrutura, edificações, equipamentos, decoração, tudo isso pode passar uma impressão de qualidade de serviços. Então há questões que avaliam esses aspectos em si.
que passam, como eu disse, desde a infraestrutura física até a qualidade de um folder, a qualidade de um material impresso, que também, a partir da percepção do sujeito, ele pode ter uma ideia de qualidade de serviço, mesmo sem usufruir o serviço, a partir desses elementos físicos. O outro que a gente chama a dimensão da confiabilidade. Em geral, ela reflete em essência a consistência e a certeza que a pessoa vai encontrar sempre um serviço de qualidade, um desempenho excelente sempre. Então você não pode confiar numa empresa prestadora de serviço que hoje vai cortar bem o seu cabelo e que talvez na próxima vez vai fazer um estrago enorme. Então, o que se espera é que o sujeito possa confiar na empresa que presta o serviço e, é claro, no sujeito prestador de serviço. Isso é um elemento também, então, além da dimensão de itens tangíveis, a dimensão de confiabilidade, há uma série de questões para avaliar isso. Outro aspecto que é muito importante, o que a gente chama a dimensão de responsividade, ou ainda a capacidade de presteza, o comprometimento que a empresa tem de prestar seus serviços de forma rápida, de forma oportuna e de forma conveniente para o cliente. Isso quer dizer, então, é preciso ter disponibilidade de colaboradores para produzir um serviço de qualidade e que seja no tempo que o cliente deseja. Então, há questões que podem avaliar isso nesse instrumento. Existe ainda a dimensão de segurança, principalmente ela trata da competência que a empresa tem, principalmente nas mãos e na capacidade dos seus colaboradores de terem a certeza que as operações vão ser bem executadas. É aquela sensação que você tem de que o sujeito que está prestando o serviço sabe o que está fazendo. Ele tem condições de prestar um serviço porque ele transmite essa segurança a partir do seu conhecimento e da sua habilidade na prestação de serviço. Então, a segurança, especialmente de quem presta o serviço, é fundamental. Essa convicção ajuda a dar maior assertividade na prestação de serviço. E o outro aspecto ainda que está presente é o que a gente chama de empatia. Empatia também é um critério fundamental, porque a capacidade que a pessoa tem de vivenciar o sentimento de outra pessoa como se fosse o seu. Ou seja, muitas vezes o prestador de serviço se colocar no lugar do cliente e para perceber como é que esse cliente gostaria de, se eu fosse o cliente, como eu gostaria de ser atendido. E a partir disso interpretar as necessidades, os desejos, as angústias, os problemas que o cliente tem para ser solucionado e a partir daí fazer o melhor possível para atender esse cliente como se fosse atender a si próprio. Então essas são as 5 dimensões dessa escala cervical. E ela tem, como eu disse, um conjunto X de questões definidas inicialmente, mas que podem ser inclusive aperfeiçoadas para uso. Esse modelo a gente chama de modelo de desconfirmação, e ele é um modelo de gaps, ou um modelo de lacunas, porque ele avalia exatamente onde estão as possíveis fragilidades entre o que o cliente quer e o que a empresa efetivamente está oferecendo para ele. Esse modelo de lacunas ajuda em muito você procurar diminuir talvez falhas que você tenha no meio desse processo e que possam permitir uma qualidade de serviços ainda maior do ponto de vista do cliente. Porque veja bem, você pode ter lacunas entre a expectativa do consumidor e a percepção da empresa. Imagina que talvez um hospital acredite que o paciente gostaria de receber quando se internasse é uma comida mais saborosa, porque às vezes a comida de alguns hospitais a gente sabe que não é lá tão temperada, até pela condição do paciente nem poderia ser. Então talvez o hospital esteja investindo numa refeição mais elaborada, melhor. Quando na verdade não é isso o que o paciente quer. O que ele quer, na verdade, quando ele aperta aquele botão do lado da cama, quando ele está sentindo dor, que em segundos apareça um enfermeiro para lhe ajudar. Então, o hospital talvez está tentando oferecer, a percepção que a empresa tem do que o paciente quer é diferente da expectativa do paciente. O paciente quer um atendimento mais rápido, e quando a empresa, na verdade, está gastando recursos para fazer uma comida melhor. Então, é importante identificar lacunas desse tipo também. Mas digamos que a empresa foi eficiente e identificou que o cliente quer mesmo um atendimento mais rápido da equipe de enfermagem. Então ela especifica, olha, nós sabemos então que é um atendimento mais rápido.
Tá, mas o que, que significa um atendimento mais rápido do ponto de vista do paciente? Ou seja, ela talvez identifica que as pessoas queiram um atendimento mais rápido, mas não tem especificações de qualidade. Isso quer dizer que talvez a pessoa que está com dor, ao apertar naquele botão, de preferência, no máximo 1 minuto ela quer alguém aí. E talvez a empresa, por não definir, faça com que alguns atendentes, um hospital, por exemplo, chegue 10 minutos depois. Que talvez na percepção do hospital possa ser rápido, mas que na visão do paciente longe disso. Né? Então vejo que tem lacunas também. O ideal é sempre definir qual é o parâmetro de qualidade que você considera um atendimento rápido. Em alguns casos até se premia o cliente se ele não for atendido em tempo. Tem uma empresa que faz teleentrega de pizza e que anunciava que você vai ter a sua pizza em menos de 30 minutos ou você não paga a pizza. Ou seja, nesse caso, ele estabeleceu o que seria uma entrega rápida, 30 minutos. Então, estabelecer alguns parâmetros de qualidade é importante também. Outra lacuna é a especificação de qualidade e a execução de serviço em si. Digamos que o hospital conseguiu detectar que 3 minutos é o tempo máximo que um atendente deve dar a resposta para o paciente, então logo ele pressione o botão. Só que talvez, embora o hospital tenha isso claro, talvez o hospital tenha 200 leitos e somente 2 enfermeiros de plantão. Imagine vários quartos apertando no botão ao mesmo tempo. Então, às vezes eu posso ter definida a especificação de qualidade, seria 3 minutos, mas na hora de executar o serviço não ocorre a contento. Por quê? Porque não tenho, às vezes, equipe ou infraestrutura para dar conta. Então, é preciso também minimizar essa lacuna. Pode ter também situações onde existem lacunas entre a execução do serviço em si e a parte da comunicação, né, da comunicação externa. Imagina que o hospital faça uma propaganda de que seu atendimento é extremamente humanizado, simpático, cordial, carinhoso, onde aparece na propaganda todo mundo sorrindo, enfermeiros muito bem arrumados, sempre sorridentes, sempre felizes no atendimento ao paciente. E aí, quando a pessoa se interna lá, quem sabe o que ele recebe não é um enfermeiro ou uma enfermeira tão sorridente assim. Parece uma pessoa mal encarada, parece que está de mal com a vida, é um tanto bruta no trato com o paciente, ou seja, totalmente diferente do que ela viu na propaganda. É mais ou menos como a propaganda de uma empresa de hambúrguer, que você vê na propaganda aquele hambúrguer maravilhoso, né? Aquele belíssimo e suculento bife com saladas frescas, um molho maravilhoso, numa apresentação impecável. E quando você vai na lanchonete, pede o seu hambúrguer, que vem o hambúrguer todo desmontado, com o bife caído de um lado, a salada do outro, você tem que praticamente montar, ou seja, totalmente diferente daquilo que você viu na propaganda. Então pode haver lacunas também entre o que eu prometo entregar pela comunicação e o que efetivamente está sendo entregue. Enfim, o que pode ter, de fato, e é o que essa escala cervical avalia, é uma lacuna entre o serviço percebido e o serviço esperado. O modelo de lacunas, a escala cervical ajuda especificamente a diminuir essa lacuna, que é a mais importante, que engloba todas as outras. O que de fato o cliente espera como um serviço de qualidade e o que nós, enquanto empresa, estamos entregando. Nem sempre a gente está próximo do que é o ideal, e isso às vezes pode ser definitivo na decisão do consumidor de mudar de fornecedor. Então, a mensuração dessa qualidade, por assim dizer, ela é muito importante por isso, especialmente avaliando a percepção do sujeito, o que ele está recebendo efetivamente, porque eu consigo, com base nisso, identificar onde é que estão os pontos de fragilidade em termos de qualidade de serviço. E às vezes uma intervenção direta naqueles pontos que são mais importantes do ponto de vista do cliente, eles causam um resultado e um impacto positivo de imediato na aceitação, no grau também como consequência de satisfação, né? A qualidade é um dos antecedentes da satisfação, e com isso você consegue, sobretudo, ter um serviço que faça o cliente se encantar, como consequência, propagar esse serviço para outras pessoas e, sobretudo, fazer com que a empresa sistematicamente possa melhorar a oferta do seu serviço. Então, a qualidade também é um outro construto importante
E é fundamental que a empresa procure fazer análises sistemáticas, rotineiras da percepção de qualidade, porque, lembre-se, serviços são variáveis, né? A qualidade ela também pode ser percebida às vezes e pode variar ao longo do tempo. E às vezes é necessário que ela varie, porque as expectativas dos consumidores mudam ao longo do tempo, né? E nem sempre aquilo que eu acho que é qualidade hoje vai ser eternamente um serviço, um produto, enfim, de qualidade. Então, talvez o que era uma aula, por exemplo, de qualidade há 40 anos atrás, talvez se eu repetir exatamente a mesma aula, que era percebida como excelente há 40 anos atrás, talvez ela não seja percebida hoje como uma aula de qualidade na visão do jovem contemporâneo. Então, isso demonstra que talvez a essência do serviço em si exige do profissional de marketing de serviços que ele esteja monitorando constantemente essas variações para que possa dar a melhor resposta possível ao mercado consumidor.